Olá, queridos pais e graça, pastor Daniel falando com os irmãos. Meus irmãos, eu venho até vocês, antes da gente continuar esse vídeo, pedir a você que deixe aqui o seu joinha, o seu comentário e também, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Queridos, hoje é 31 de outubro de 2022. Estamos comemorando hoje 505 anos da Reforma Protestante. Como pastor da Igreja Reformada Palavra da Cruz, que fica aqui em Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais. Você que é de Lafayette e não conhece a nossa igreja, vem cá conhecer a nossa igreja. Nós vamos falar sobre os 5 sola da Reforma Protestante. Vamos falar um pouco no que isso representa. A gente ouve falar muito que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. E a gente não sabe o que são esses 5 solas, porque eles representam essa força, essa pujança de uma igreja reformada. Somente a fé quer dizer que um cristão reformado não se movimenta em símbolos externos, em símbolos palpáveis. Ou seja, o somente a fé foi uma resposta da igreja reformada para a igreja romana, que se movia em cima de símbolos, que a fé se baseava em cima de símbolos tais como um terço para poder orar, também rezar santos e outras coisas mais, missas e assim por diante. Então, um cristão reformado, ele acredita, ele crê que é somente a fé. Não tem indulgências para salvar o homem. Não existe, depois que o homem morre, dar algum sacrifício de missa de 7 dias, 7º dia e assim por diante. Não. Para um cristão de fé reformada, somente a fé representa que a fé é o único meio que o homem tem para receber Cristo em seu coração. E a fé também é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, tirando assim toda a indulgência e todo o pragmatismo que se encontra na fé católica. Um outro somente da reforma é o somente a Escritura. Agora, para o cristão reformado, a reforma estava dizendo para a igreja romana que a Bíblia e somente a Bíblia, somente ela, e não o Papa, era o regente da igreja. O que a reforma, com somente a Escritura, estava dizendo para o Papa é que o Papa poderia interpretar as Escrituras, mas não estava acima dela. Vocês podem estar se perguntando, mas pastor, quando o Papa disse isso? A fé católica, irmãos, ela se baseia que o Papa é infalível. Sim, por mais que você diga no comentário que não é verdade, se você lê o catecismo da Igreja Romana, lá está escrito: o Papa é suficiente. A palavra do Papa e a das Escrituras rege a Igreja. Então acaba que a reforma estava dizendo para o Papa naquela época, e diz até hoje: o único regente da nossa Igreja é as Escrituras Sagradas. É o que Cristo diz, é o que os apóstolos dizem, e não o que os homens acham que devem ser. Não acréscimo de ser humano. Não é o que o pastor da sua igreja diz que é verdade. O que o pastor da sua igreja, o padre ou qualquer outra pessoa falar, ele tem que estar escudado, eles têm que estar guardado, salvaguardado com as Escrituras. Caso contrário, ele é só mais um parlapetão. Mas alguém que está num ambiente dos tagarelas, falando pelos cotovelos, e nada além disso. Por isso, para uma igreja reformada, para se dizer que é reformada, ela tem que ser a base única e exclusivamente as Escrituras, não vozes de profetas, não vozes de adivinhos, não vozes daqueles que acham que em delírios estão falando com Deus. Não, é o que a Escritura diz, e somente a Escritura rege uma igreja e um cristão reformado. Um outro somente da reforma é o somente Cristo. Antes, o Papa era um intermediário junto com os seus santos e também com a Virgem Maria.
O homem ele precisava de intermediários secundários para chegar-se a Cristo. Agora a reforma estava dizendo que somente Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens, e ninguém mais, como está escrito em Hebreus. Porque há um só intermediário entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Agora, a reforma estava dizendo para a igreja romana, o Papa e todos os que o cercam, não pode ser intermediário entre Deus e os homens. Esse intermediário não pode ser também a Virgem Maria. Esse intermediário também não pode ser nenhum outro santo. Esse intermediário é única e exclusivamente Cristo. E somente Cristo como cabeça da igreja, regendo a igreja através da sua palavra, que cremos nela pela fé. Esta era a ideia dos 5 solas. Disso nasce também o somente a graça. Só recapitulando um pouco, irmão, somente Cristo, ainda no somente Cristo, porque o Papa, ele era o intermediário entre Deus e os homens na era medieval e ainda se propõe a ser, única e exclusivamente porque para a igreja romana, como a gente falou anteriormente, o Papa ele não é apenas um representante de Cristo na terra. O Papa ele é o substituto de Cristo na terra para a fé católica. Por mais que você me diga, não, pastor, o senhor está equivocado, o senhor está enganado, eu não estou enganado. Basta você ler no catecismo da igreja romana e você vai ver isso lá. Daqui nasce somente Cristo e depois nasce somente pela graça. Somente a graça. Sola graça. Somente a graça, não mais a busca, não mais as bulas papais, nem tampouco as compras de indulgências para salvar um pecador. Não era mais necessário dizer ao pecador, você tem que ir em Roma, fazer uma peregrinação, fazer uma procissão, fazer uma reza para o morto, pagar uma indulgência em dinheiro para tirar o morto do purgatório. Não, a reforma protestante estava dizendo, somente a graça de Deus é capaz de salvar um pecador. Não é a indulgência, não é ele ir à missa, não é ele ir necessariamente a uma procissão. Não, nada disso vai adiantar para a alma cansada dele, a não ser que a graça o encontre e o arranque do seu pecado. Por isso, vem somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a graça. Somente a graça, o favor imerecido de Deus. Somente a graça, como está em Romanos 9, porque Ele dá a quem quer, Ele se compadece de quem quer, Ele busca quem Ele quiser. A graça é um favor imerecido, irmão, e não há nada que você possa fazer para recebê-la. Você é salvo única e exclusivamente pela fé, porque a graça ali encontrou, a graça te achou. Essa é a ideia da reforma protestante. Daqui nasce o último solo, que é solidez e glória. Somente a Deus a glória. Não há papas, não há santos, não há pastores, não há nenhum homem sequer na terra que possa receber a glória que é dada a Deus, única e exclusivamente a Deus. Então a reforma protestante está dizendo com somente Deus, somente a Deus a glória. Ele está dizendo que toda honra, toda glória não pode ser dividida com papas que acham que é representante de Cristo. Não pode ser dividida com nenhum homem que acha que está tendo alucinações e falando com Deus e se colocando em maioria, maior do que a própria Escritura. Não. Para a igreja reformada, o único jeito de se glorificar a Deus é glorificando que o homem é salvo somente pela fé, que o homem é guiado apenas pela Escritura e que o homem tem como seu intermediário entre Deus e os homens apenas Cristo e que a graça de Cristo o encontrou e aí sim ele pode dar glória a Deus. Este é o legado da reforma protestante. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.